Então, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 4:17, desculpa. Efésios 4:17. Amém? Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Pai, eu peço que o Senhor leve, meu Deus, a minha voz, meu Deus, ao coração dessas pessoas que também vão assistir, meu Deus, pela internet. Pai, alcança, meu Deus, corações, Pai. Pai, que venha gerar, meu Deus, entendimento, que venha gerar, meu Deus, raiz, que venha gerar profundidade em Ti, meu Deus. Oh, aleluias, Pai, alcança, meu Deus. Alcança, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Tecnologia é um negócio legal, né? Hoje eu tive duas experiências para confirmar a palavra. Primeira experiência, eu vou ler o texto e você vai meditar um pouquinho e vamos começar. Primeiro a gente vai começar com uma pergunta. Amém, irmãos? Hoje vai ser uma espécie de estudo, tá? O homem é ruim porque o diabo faz ele ruim? Ou o homem é ruim porque nele habita o mal? O que vocês acham? Primeira ou a segunda opção? A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Nele, agora, habitava a consciência de Deus e a consciência não de Deus, ou seja, ele tinha liberdade de escolha. Amém, irmãos? A gente chama de livre-arbítrio. Amém? Só que Deus não criou o homem para o homem ser livre de Deus. Amém? O homem tem liberdade em Cristo. O homem não tem liberdade fora de Cristo. Fora de Cristo o homem é um escravo. Amém? Aleluia. Então a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cauterizou a mente das pessoas. Se ele cauterizou a mente das pessoas, elas são ou não são escravas? Amém? Tem algum trem estranho aqui, estou achando muito alto. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gostei mais assim. Amém? Então vamos lá. Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Eu confirmo isso, eu reconheço isso. Não andem como os outros povos. A palavra gentil significa outros povos. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu testifico isso no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros povos, na vaidade dos seus pensamentos. Diga vaidade dos seus pensamentos. Espera aí, Deus está dizendo que eu não posso ter pensamentos? Diga não. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a Escritura está querendo trazer para a gente é o seguinte, que o meu pensamento, quando ele é oriundo da minha concepção humana, ele é vaidade. Quando ele provém de Deus, ele não é vaidade. Amém? Então existe um pensamento que é perfeito. Aleluia. Obscurecidos no entendimento. Diga, escuro, sem entendimento, apagado, cauterizado. Obscurecido significa que não tem iluminação, não tem conhecimento. Então ele está dizendo, é um cara que é ignorante. Amém? Se eu disser que a pessoa é ignorante, é a mesma coisa que obscurecido no entendimento. Amém, irmãos? Obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Não é isso que o texto quer dizer? Sim ou não? Pronto. Então o mundo, ele anda separado de Deus, porque ele não anda segundo o pensamento de Deus.
mas ele anda segundo o seu próprio pensamento. Pela dureza do seu próprio coração. Sabe o que significa coração? Pensamento. Pela dureza do seu próprio pensamento. Porque agora o homem, longe de Deus, se sente senhor. Quem conhece alguém assim? Ou só eu fui assim? Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendeis assim a Cristo. Amém? Se é que ouviste nele e fostes ensinado conforme é a verdade em Cristo. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem. O que ele está querendo dizer? Olha, no que diz respeito à sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, você tem que se despir, tirar essa identidade, tirar essa roupa. Amém? Isso a gente conhece como novo nascimento. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então o que ele está querendo dizer? Que quando eu não tiro essa roupa, desse pensamento caído, eu sou corrompido por ele. Amém, irmãos? Aleluia. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então há uma renovação em Deus, pelo Espírito Santo. E vos revesti do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Então é criado um novo Deus, um novo homem em Deus, através da santidade. Santidade significa separação. Quando eu me separo para o Senhor, eu começo a ser renovado, através de uma verdade. Irmãos, Jesus é a verdade, Jesus é o pensamento de Deus expresso na terra, a vontade de Deus expressa na terra. Por que ele é chamado de verdade? Porque ele expressa a vontade de Deus para o homem. Amém? Agora o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus foi assentar ao lado do Pai, e é enviado o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a mesma nomenclatura de Jesus. Ele é chamado de Espírito da Verdade. Amém, irmãos? Pronto. Vamos brincar agora de ler muitos textos. Amém? Qual que é o objetivo? O objetivo é que você hoje medite sobre esse assunto. Eu cito muito esse texto, ser humilde como uma criança. Amém? Hoje no trabalho uma pessoa disse para mim: nossa, o meu filhinho de 11 meses já está aprontando e fazendo coisa errada. Você imagina quando ele crescer. Porque o importante é que hoje ele não tem. Aí eu peguei e falei assim: pois é porque a criança já nasce com o mal dentro dela. E ela disse: não, ele não tem entendimento. E eu disse: ele tem entendimento. Ela disse: ele não tem entendimento do que é errado e do que é bom. Eu falei, aí eu fiquei nesse processo e eu me calei. E eu vou expressar o que eu não expressei para ela. Preste atenção, um pai e uma mãe são as prefigurações de autoridades para os filhos. Eles são as prefigurações da verdade para aquele filho. Sim ou não? A Bíblia diz: pais, ensina o caminho para o teu filho e ele seguirá. Se eu não consigo me relacionar com um pai ou com uma mãe bem e tratar ele com honra, como é que eu vou tratar Deus que eu não vejo? Mas na nossa formação, a gente tem esses parâmetros. Suponhamos que o pai e a mãe tenham sido bons pais. O relacionamento acaba tendo respeito e trazendo uma verdade para aquela vida, sim ou não? Pronto.
O que eu quis expressar para ela? Que quando eu chego para minha filha e eu digo para ela, já aconteceu isso várias vezes: Elisa, não mexe. Ela olha para mim, para de mexer. A hora que eu viro as costas, ela vai e mexe. E ela disse, ela mexe porque ela não tem entendimento do que é certo e do que é errado. Eu disse, eu discordo de você. Ela sabe que a minha voz, a minha palavra é uma verdade para ela, mas ela prefere não ouvir a minha voz, porque pela sua ignorância, ela prefere fazer o que ela quer fazer. Filha, não bota o dedo na tomada. Ela não sabe o preço de colocar o dedo na tomada, mas ela quer botar porque é bonitinho. Sim ou não? Assim nós somos perante Deus. E é isso que esse texto quer dizer. A grande diferença é que nós agora estamos maior, somos moldados por um sistema babilônico caído, e achamos que sabemos um monte de coisa. Mas Jesus, ele veio e ele disse assim: eu vim para que todos te conheçam. Antes de Cristo, as pessoas conheciam a Deus? Não. Porque se elas conhecessem a Deus, Jesus não precisava falar isso. A Bíblia, o apóstolo Paulo chama de a sombra. Viam parte. O próprio Moisés, que falava com Deus como se fosse face a face, a Bíblia diz que ele foi escondido atrás de uma penha, que é a prefiguração de Cristo, e viu as costas de Deus. Não viu Deus. E eu imagino que ali também era uma prefiguração de Deus. Porque se todas as coisas foram feitas em Cristo, e Cristo está dentro de Deus, alguém consegue enxergar Deus? Não. É muita coisa grande. Deus é muito grande. Mas ali é como eu pegar um celular, conversar com a Fran, e a Fran está ouvindo a minha voz. Não é isso? Eu pego o celular, falo no WhatsApp, aquele de filmagem, né? E a Érica está me enxergando. Aquele celular que ela está me enxergando, é Deus? Ou sou eu? Não. É a minha imagem. É uma prefiguração. É uma teofania. Amém, irmãos? Você não precisa abrir. Provérbios 13:17. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. O que ele está dizendo? Aquele que conta e fala do mal, cai no mal. Se a semente deste homem, as suas palavras são maldosas, ele vai cair no mal. Provérbios 21:16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento. Lembra que eu disse que Jesus é a verdade? Ele é o entendimento de Deus? O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Esse texto parece muito simples, mas ele é muito profundo. Ele é muito profundo. O homem que anda desviado do caminho de Cristo, do caminho da verdade, repousará no caminho dos mortos. Sabe o que ele está querendo dizer? Que esse homem está morto para Deus. Ele não tem conhecimento de Deus, ele está desligado de Deus. E sabe onde está escrito isso? No Provérbios. Não é no Novo Testamento. Na sombra Deus já falava disso. Romanos 6,19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície e à maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que ele está querendo dizer? Em um tempo vocês andavam conforme as suas vontades, as suas concupiscências, a sua maldade. Agora, pega esse mesmo corpo que vivia para isso, para agradar ele,
e viva para a justiça. Sabe o que significa justiça? Cristo. Viva para agradar ao Senhor. Sabe o que significa santificação? Separado. Viva para Cristo separado nele. Interessante, fica simples, não fica aprender assim? Salmo 52, 7. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Eis aqui um homem que não pôs em Deus a sua segurança, a sua fortaleza. Amém, irmãos? Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Lembra do texto que eu gosto muito de citar? Maldito o homem que confia no homem que do seu braço faz a sua força. Por que ele é maldito? Porque ele faz do seu braço a sua força. E esse texto traz a mesma expressão, usando palavras diferentes. O que ele está dizendo? Olha, quando você coloca a sua confiança nas suas fortalezas, no seu dinheiro, na sua abundância, no seu conhecimento, é a mesma ideia. Amém, irmãos? Isaías 13, 11. Vestirei sobre o mundo a maldade, visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abatirei os soberbos dos tiranos. Amém? Ezequiel 14, de 1 a 11. E vieram a mim, esse texto é um texto lindo. Fazia tempo que eu não achava onde ele estava escrito, mas eu sabia que estava lá. Eu já falei para muitas pessoas, ou algumas pessoas, que Deus ele profetiza ou até libera profecia segundo o coração das pessoas por causa da dureza do coração das pessoas. Quem já ouviu falar isso alguma vez? E isso está na Bíblia. E hoje eu vou mostrar para você na Bíblia isso. Amém? Ezequiel 14, de 1 a 11. E vieram a mim alguns dos homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Preste atenção, quando ele fala vieram a mim alguns dos anciões, ele está dizendo, vieram algum ignorante? Ele está dizendo, veio pessoas com mais conhecimento. Amém? Quando fala de ancião, ele está falando de idade, de conhecimento, de entendimento, perante o povo, não perante Deus. Amém, irmãos? E vieram a mim alguns dos homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, veio a quem? Diga a Ezequiel. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Esses homens levantaram princípios longe de mim nos seus pensamentos. Sim ou não? Não é isso que o texto está dizendo? Quando fala de ídolo, fala de alguém que ocupa o lugar que deveria ser de Deus, ou algo. Amém, irmão? Então eles colocaram nos seus pensamentos algo que deveria ser o lugar de Deus. Amém? Ou a vontade de Deus. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Quando eles fizeram isso, eles já estabeleceram um lugar onde cair, um tropeço. Amém, irmãos? Não é isso que o texto está dizendo? Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Olha o que Deus está dizendo. Quem são esses para me interrogar? Aleluia. Aleluia. Portanto, falo com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Sabe o que ele está dizendo?
Se essas pessoas vierem até mim com um coração duro, já predestinado a fazer algo que não é a minha vontade, eu vou responder conforme a multidão da vontade do coração dele. Diga, uau, terrível. Sabe por quê? Lembra do filho pródigo? Pediu herança antes do tempo? Ganhou ou não ganhou? Mesma ideia. Porque de alguma maneira Deus quer se manifestar para esses homens e dizer: eu existo. Aleluia. Talvez você já tenha pedido algo para Deus que não era a vontade de Deus. Deus prometeu, porque você queria, porque queria, Ele te deu. Ou foi só comigo? Comigo já aconteceu. Amém, irmãos? Aleluia. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, para que eu, Deus, possa pegá-los, trazê-los no seu coração, no seu pensamento, na sua vontade. Então qual é o objetivo de Deus com isso? Trabalhar no coração desses homens. Amém, irmãos? Não foi assim com o filho pródigo? Quando é que ele reconheceu que a casa do pai dele havia um tratamento melhor? Quando ele estava no estrume lá, comendo lá um monte de cacaca, sim ou não? Agora, por que ele comeu aquelas cacacas? Era a vontade de Deus? Era a vontade da dureza do coração dele. Tá bom? Tá fácil o entendimento? Aleluia. Aleluia. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus próprios ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos. Qual é o objetivo de Deus? Convertei-vos. Muda a maneira de pensar. Sai deste lugar onde os seus ídolos, os seus pensamentos estão te afastando de mim. Convertei-vos. Aleluia. Glória a Deus. Tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porquanto qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço na sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e eu porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei, para que se sirva de sinal e de provérbio, arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu, o Senhor, sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, e eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele e destruirei. O que Deus está dizendo? Eu vou conceder o que ele está pedindo, mas se ele enganar o profeta, e o profeta realmente fazer algo achando que é a vontade de Deus, a punição para o cara é dobrada. Terrível, né, gente? Pronto. Esse é um texto profético. Amém? A Bíblia diz que a lei e as profecias eram Deus se comunicando com o homem, sim ou não? A Bíblia diz que em Deus não há variação. Se em Deus não há variação, Deus ainda se manifesta assim. Agora não mais para Israel, agora para a igreja. Sim ou não? Pelo menos nessa dispensação. Salmos 32, de 1 a 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha o que Davi está dizendo: feliz é aquele homem que o seu pecado é coberto e a sua transgressão, seu pecado é perdoado e a sua transgressão é coberta. Meu Deus, como Davi conseguiu enxergar a obra da cruz? Ele está fazendo menção do sacrifício da cruz, sim ou não? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada.
Aonde os nossos pecados são perdoados? Em Cristo. E cujo pecado é coberto, escondido, oculto em Cristo. Sim ou não? Feliz aquele homem, bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Está falando de pensamento ou não está de novo? Em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido e em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Olha o que Davi está dizendo: eu reconheci as minhas atitudes que não estavam conforme os teus pensamentos. Pecado é se desviar do caminho, sim ou não? Então quando eu peco, eu estou desviando do caminho de Deus. Ele está dizendo, eu confessei que eu desviei do caminho. A minha maldade não encobri. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vivi como aquele que finge que não tem desvio, mas eu reconheci que tinha desviado. Davi, aleluia. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo ora a ti, há tempo de ter poder achar. Todo aquele que é santo ora a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Aonde Davi se escondia? Diga, no Senhor. No Senhor. Não existe lugar melhor para se estar do que no Senhor. Aleluia. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, de cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o que o Espírito de Deus agora está usando o salmista para dizer: eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou colocar cânticos, o Espírito de Deus, amém? Aleluia. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então em volta de ti há um cerco de graça, de misericórdia, de amor de Deus, de abundância e cuidado do Senhor. Mas aquele que confia no Senhor, para que haja esse cerco do Senhor, você precisa confiar. Mais uma vez eu volto para o caminho. Amém, irmãos? Confiar no Senhor é estar no caminho. Porque quando eu confio no Senhor, eu ando conforme o que Ele me ensina a andar. Sim ou não? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração, retos de pensamento, que andam segundo o meu pensamento. Faz sentido ou não faz, irmãos? Salmo 107, 34. A terra frutífera em estéril pela maldade dos que nela habitam. A terra que tem vida, que é frutífera, vai se tornar estéril por causa do povo que habita nela, que é maldoso. Diga misericórdia. 1 João 2, 16, 17. Porque tudo que há no mundo, diga, porque tudo que há no mundo, irmãos, quando fala o mundo, está falando ali fora? Não. Está falando no Japão? Não. Está falando de um lugar geográfico? Não. Amém? Porque tudo que há nesse sistema, nesse governo, nesse reino de Satanás,
Amém? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, esse governo rege a minha vontade. Sim ou não? Concupiscência na carne é vontade do homem. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, diga misericórdia, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que anda segundo o pensamento de Deus permanece para sempre. Amém? Lembra daquele texto que diz assim: porque eu escolherei dos filhos de Jessé um que fará tudo o que eu pedi, que é segundo o meu coração, segundo o meu pensamento, segundo a minha vontade. Sim ou não, irmãos? 1 Tiago capítulo 1. Feliz a pessoa, Gênesis capítulo 6. Mundo significa cosmo. Cosmo significa sistema, reino, governo. Amém? Gênesis capítulo 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda iniquidade e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Esse texto de Gênesis é um texto em que o Senhor tira o espírito dele do homem. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Gênesis 6 que Deus diz assim: não habitarei mais no homem, porque o homem é mau. Diga misericórdia. Mas olha por que ele tira. Porque os seus pensamentos se multiplicaram, a sua maldade se multiplicou. A distância do pensamento do homem agora estava obsoleta, estava muito obscura, estava muito longe de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 7. Se bem fizeres. Esse texto aqui fala sobre Caim e Abel. Caim foi lá e ofertou, Abel foi lá e ofertou. Caim ficou chateado, magoadão, porque Deus não aceitou a sua oferta, e ficou triste, ficou bravo. Olha a resposta de Deus para Caim, depois da oferta: se bem fizeres. O que Deus está dizendo? O que você fez não foi bom. Espera aí, ele ofertou, mas ele não ofertou conforme a vontade de Deus. Ele ofertou conforme o seu pensamento, conforme a sua ignorância, conforme o seu entendimento, conforme o que ele acreditava que agradaria a Deus. Faz diferença ou não faz? Deus diz: eu não quero sacrifício de tolo. Deus não gosta de sacrifício. Deus gosta que você faça a vontade dele. Amém, irmãos? Aí ele continua: se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se você fizer de forma correta, vai ser aceito. Isso que Deus está dizendo. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Se você andas conforme o seu pensamento, a sua vontade, se desviar do caminho já está aí. Está aí, ó. Está à porta. Amém, irmãos? E sobre ti será o seu desejo. Eita, faz ou não faz sentido com o que a gente está falando? Sobre ti será o teu pensamento, a tua plantação terá colheita. Porque você plantou algo que não foi em mim, você vai receber algo conforme a tua semeadura. A Bíblia diz que o que procede da carne é pecado. Amém, irmãos? Aleluia. Mas sobre ele deves dominar. Sobre ele quem? Sobre o teu desejo. Amém, irmãos? Aleluia. Feliz a pessoa, Tiago capítulo 1. Feliz a pessoa, verso 12. Feliz a pessoa que persevera na provação.
Feliz a pessoa que persevera na provação. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida de Deus, que Deus prometeu aos que o amam. Para que eu receba a coroa da vida de Deus, eu tenho que amá-lo. Amá-lo. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Deus tenta alguém? A Escritura é muito enfática. Deus não tenta ninguém. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Irmãos, é muito simples isso. Deus não pode ser tentado por algo que não é a vontade dele, porque o que não é a vontade dele é mal. E Deus não tem variação, então tudo que Deus faz é a sua vontade. O que não é a vontade de Deus é mal. Entendeu? Por isso que ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é o soberano. Tudo aquilo que se identifica como Deus, Deus derruba. Se o homem se identifica como Deus, Deus derruba. Ele diz: o soberbo eu abato. Está entendendo, irmãos? Faz vínculo, faz sentido? Aleluia. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este iludido e arrasado. Diga misericórdia. Quer dizer que toda vez que eu errei não foi o diabo? Não, irmão. Não foi o diabo, foi você. Caiu em tentação. Amém, irmãos? Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Quando eu saio do pensamento de Deus, da vontade de Deus, agora eu estou separado de Deus. Morte, separado. Amém? Desligado do Senhor. Deus nos gerou para abençoar. Diga, eu fui gerado para abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Diga, tudo que é bom não vem do homem, vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, variação, como se vê nas nuvens inconstantes. Deus sempre é o que é, por isso Ele é o eu sou. Amém, irmãos? Quando nós entendemos isso, nós não ficamos: será que Ele vai cuidar de mim? Será que Ele vai me guardar? Será que Ele vai realmente botar uma nuvem de misericórdia em volta de mim? Não tem será. Existe uma nuvem te guardando, existe anjos te guardando, existe cura para você, existe proteção, porque Ele é. Mas eu só posso estar nesse lugar se eu crer que Ele é. Amém, irmãos? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu tenho que crer que Ele é galardoador, eu tenho que crer que Ele não fica variando. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos ver se eu acho de novo. Achei. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos a toda a criação. Preste atenção. De acordo com a sua vontade. Não é a nossa, é a dele. Deus quis fazer assim. Amém, irmãos? Como viver a palavra de Deus? Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Eu preciso entender, trazer isso como princípio para a minha vida. Amém? Quais princípios? Toda pessoa deve estar pronta para ouvir,
mas tardio para falar, e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir justiça de Deus. Quando o homem perde o controle, ele não consegue produzir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência na maldade, recebei humildemente a palavra que vos é implantada, a qual é poderosa para vos salvar as vossas vidas. Sedes praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes. Irmãos, quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, sede praticante do que eu estou ensinando. Não é palavra escritura, é uma carta a uma igreja e ele está trazendo uma mensagem. Amém, irmão? Por isso não tire do contexto. Ele está falando, seja praticante do que eu estou transmitindo. Amém? Eu podia trocar essa palavra por informação. Amém? Aleluia. Pronto. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. O que ele está dizendo? Se uma pessoa entende um princípio de Deus, ela recebe aquilo como verdade, consegue contemplar, consegue enxergar, e ela não pratica, não toma aquilo como verdade, não toma como pensamento de Deus, é como um homem que se enxerga e esquece o que enxergou. Não serve de nada. Para que sirva para alguma coisa, você tem que tomar isso como uma verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, irmãos, a lei perfeita, a lei da liberdade não é a lei mosaica. Amém? A lei mosaica coagia, prendia, aprisionava. Amém, irmãos? A lei perfeita, a lei da liberdade é a lei de Cristo, a lei do Espírito. Amém? Aleluia. A lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que nela empreender. Quer ser feliz? Começa a fazer o que o Espírito de Deus está te ensinando. Começa a andar conforme os pensamentos de Deus. Aleluia. Se alguém é considerado religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião de Deus, a religião que é de Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. O que ele está dizendo? Não se deixa converter, mudar, persuadir pela cultura do mundo, filosofia mundana. Se o mundo está dizendo que está perigoso, você vai dizer, eu sou guardado pelo Senhor. Irmão, se você não quer viver isso, o problema é seu. Eu vou ficar com a verdade de Deus. Entendeu? É uma escolha sua. Nós lemos vários textos que quando eu escolho o meu caminho, a minha verdade, que não é a de Deus, eu já criei um tropeço. Sim ou não? Diga, isso é forte. Não fazer acepção de pessoas. Irmãos, eu vou ler um texto aqui, Mateus 23. E eu queria que você acompanhasse comigo. Mateus 23 é um texto que eu pregava muito quando Deus começou a mudar o meu coração e trazer uma revelação do como está a igreja. Muitos lugares eu saí meio odiado. Amém? Por quê? Porque esse texto fala é uma mensagem aos pastores. Amém, irmãos? É uma mensagem à corrupção do coração dos pastores.
E Deus estava mostrando para mim isso. Só que chegou um momento que Deus falou para mim: já te mostrei, já te ensinei, agora cuida da sua vida. Amém? Eu estava sendo ensinado. Por quê? Para que eu não viesse a fazer a mesma coisa. Então isso aqui rebate no meu coração. Vou tentar ler o mais rápido possível. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles caras lá, os mestres, os bambambam, os conhecedores do conhecimento trago por Moisés, estão assentados nas primeiras cadeiras, cadeiras de honra. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Parece meio estranho isso, não parece? O que acontece, irmãos? Todo ensinamento de Cristo, ainda que na lei, ele traz um princípio por trás. Amém? O coração do homem não conseguia viver na plenitude do que a lei estabelecia, porque não tinha o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então, quando eles ensinavam, eles traziam um jugo para aquelas pessoas, mas eles mesmos não faziam, e é isso que Jesus está dizendo. Mas esse jugo que eles traziam para as pessoas, traziam uma certa verdade, mas traziam uma condenação, porque eles não tinham o perdão de Cristo. Amém? E Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os seus falacteres e alongam as suas franjas das suas vestes. Irmãos, esse texto está querendo dizer o seguinte: eles estão mais preocupados com a imagem que eles passam para as pessoas de santidade, porque aquelas roupas representavam o seu sacerdócio. Elas tinham enfeites, pedras preciosas, elas representavam a posição que eles ocupavam naquela sociedade. Por isso que ele diz, eles alargam os seus falacteres, as suas roupas, as suas vestimentas, para que as pessoas, quando olhem para ele, digam: nossa, é santo. Olha que roupa linda, é santo. Quem já viu a irmãzinha do cabelo no pé? Essa aí é crente. Não é assim que a gente fala? É ou não é? Mas não é verdade. O que define é o pensamento, é o coração. Entende? Lembra quando Deus disse para Samuel: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Amém, irmãos? O homem olha o externo, porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, os seus olhos se abriram. E nós agora, normalmente, sem Deus, somos guiados pelo que enxergamos. Consegue entender? Pecou, olho se abriu, viu que estava nu. Sem pecado, o olho estava blindado por Deus e via proteção de Deus. Amém? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam seus falacteres e alongam suas franjas e suas vestes. Amam os lugares de honra nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e serem chamados de Rabi, mestres, pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quem é o nosso mestre? Diga: Jesus. Um só é o nosso mestre, diga: Jesus. Aleluia. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de mestre, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior entre vós será chamado servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas.
Ai de vós, homens que conhecem muitas escrituras e não praticam. Jesus diz que eles são hipócritas. Lembra de Tiago, que não são praticantes? Como vê um espelho, a sua imagem não vale de nada? Hipócritas. Aleluia. Mas quem julga o homem é Deus, amém, irmãos? Nós não temos esse direito. Quem entendeu isso? Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que cuidar para não sermos hipócritas, não demonstrarmos algo que nós não somos, não olhar para nós com excelência maior do que nós somos, mas nos enxergar como nós somos. Amém, irmãos? Aleluia. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmo não entrais e nem deixais entrar aqueles que querem. Diga misericórdia. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, devorais as casas da viúva sob desculpa de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigorosamente. Sabe o que ele está dizendo? Vocês ficam na casa das viúvas, comendo e bebendo, gastando e desfrutando do que elas têm, com pretexto de estar orando por elas. Diga misericórdia. Diga aparência, fingimento. Cuidado, irmão, Jesus conhece o teu coração. Amém? Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, percorrei o mar e a terra para converter alguém, e depois de ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Demoram muito tempo para conseguir alguém. Quando vocês conseguem essa pessoa, vocês destroem o caráter dela, transformam ela num inimigo de Deus. Diga misericórdia. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis que aquele que jurar pelo templo, isso nada mais é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, isso é devedor. Sabe o que ele está dizendo? Você que diz que o dinheiro dele, o que ele te oferece, é melhor do que Deus, ai de você, ai de você. O Senhor tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Porquanto o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que há sobre ele o que está. E o que jurar também pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado no trono. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dais aos dízimos de hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei. Jesus está dizendo para ele cumprir a lei? Ele disse, não, vocês, cumpridores da lei, são minuciosos em dar o dízimo e as ofertas, mas não fazem o que a lei diz que é mais importante. Vocês pregam um estilo de vida, são mais minuciosos em uma parte desse estilo de vida e negligenciam aquilo que é mais importante nesse estilo de vida que vocês adotaram. Amém, irmãos? Deu para entender? Ele continua dizendo, aonde eu parei? (21) Não. (23) Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, dai dízimo das hortelã, do endro e do coinho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça. Diga justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está dizendo? Adianta você cumprir sua parte? Adianta?
condutores de cego, que coés um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Vocês estão tão preocupados com o que os outros pensam de vocês, que o que é mais importante, que é o interno, que é o coração de vocês, que é a alma de vocês, que é quem vocês são de verdade, vocês não estão preocupados. E sabe o que Jesus chama essas pessoas? Hipócritas. Aleluia. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Eu só posso verdadeiramente ser um homem santo, puro, externamente, após o meu interior ser purificado pelo Senhor, após as minhas intenções serem provadas pelo Senhor. Amém? Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Irmãos, sepulcro, lugar de defunto, lugar de morto. Amém? Caiado significa bonito, lapidado, com pedras de mármore, enfeitado. Amém? Sepulcro caiado, lugar de morto, mas bonito, que por fora realmente parece formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Diga: Senhor, misericórdia, eu não quero viver assim. Amém, irmãos? Isso é uma constância na nossa vida. A Bíblia diz: se nós nos julgarmos, não necessitamos ser julgados por ninguém. Quando eu passo a minha vida me autoanalisando, verificando a minha conduta, examinando me perante o Senhor, me deixando ser conduzido pelo Senhor, purificado pelo Senhor, a Bíblia diz que aquele que se purifica, que se purifique cada vez mais, mas aquele que está na imundície, que se suje cada vez mais. Escolhe qual caminho. Amém, irmãos? Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens. Diga: pareceis, aparenta, mas não é. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia, fingimento. Iniquidade, sabe que é pecado e mesmo assim faz. Diga: misericórdia. Não teme a Deus. O temor a Deus é o princípio. Diga: princípio. Primeiro, princípio. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, é onde começa a sabedoria de Deus fluir em mim. Amém? Se eu não temer ao Senhor, eu não começo nem a começar a conhecer o Senhor, a verdade de Deus. Diga: é forte. Aleluia. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, construís os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice no derramar do sangue dos profetas. Aleluia. Assim, vós mesmos afirmais que sois filhos dos que mataram os profetas. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: vocês se apoiam na própria justiça, no próprio conhecimento, na sua própria maneira de enxergar, e estão julgando aquele povo como se vocês fossem mais excelentes do que eles. Consegue entender isso? Cuidado quando julga o teu próximo. Aleluia. Só aquele que vive sabe o que está vivendo, irmãos. Aleluia. Enchei-vos, pois, de medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu envio profetas, sábios e mestres da lei. A uns matareis, crucificais, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis nas cidades e em cidades,
Assim recairá sobre vós tudo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário do altar. Preste atenção, porque que Deus faz alusão a um período. Jesus está fazendo alusão a um período que é antes de Cristo. Por quê? Porque depois tudo vai cair sobre Cristo. Mas esses homens que andam nessa cultura, que andam fazendo na sua justiça própria, vai recair sobre eles. Amém? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar aos teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Por que que Deus não pôde guardar aquele povo? Pela dureza dos seus pensamentos. Sim ou não? Tu não quiseste. Diga misericórdia. Por isso que a gente não acaba usufruindo da bondade de Deus. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito todo aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Diga: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça é Cristo, graça é perdão, graça é favor. Amém, irmãos? Trazendo salvação. A palavra salvação significa cura. Amém? Curando, restabelecendo a origem, o homem da maneira que ele deveria ser. Aleluia. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, ou seja, para que quando eu sinta essa salvação, eu renuncie às paixões mundanas e à impiedade, à falta de amor. Eu tenho o direito de ficar com ela ou não tenho? Se eu tenho que renunciar, quer dizer que eu posso ficar. Sim ou não? Vivamos no presente mundo sóbrio e justa e em piedade. Provérbios 4:23. Eu acho que eu já li esse texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedes a fonte da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda os teus pensamentos, guarda a tua mente, guarda o teu espírito. Amém, irmãos? Porque é dali que procede a vida. Quando eu sou renovado o meu pensamento pelo Senhor, eu agora tenho a vida de Deus dentro de mim. Diga glória a Deus. Está acabando, irmãos. Hebreus 8. Ora, o mais importante de tudo que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote. Diga, sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu. Diga, verdadeiro tabernáculo. Então existia um falso, existia uma cópia, existia um que não era. Amém? Não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício. Por esta razão era imprescritível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentassem ofertas prescritas pela lei. O que o texto está dizendo? Que se fosse alguém da terra, ele teria que fazer conforme a terra já tinha sido estabelecida por Moisés. Mas agora Deus envia alguém do céu, Cristo, para fazer conforme aquilo que é a imagem do verdadeiro. Amém, irmãos? Agora foi oferecido o verdadeiro.
Entretanto, se ele estivesse na terra, não, aqui, essas servem num santuário que é representação e sombra daquela que se está no céu. Estas o quê? Aquilo que foi dito em Moisés, aquilo que foi dito em Levíticos, amém, irmão? Em Êxodos, amém? É sombra. Já que Moisés foi avisado quanto estava para construir o tabernáculo, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Ou seja, Moisés enxergou algo verdadeiro e fez algo que era a imagem, era a cópia, amém, irmãos? Contudo, observai tudo com cautela para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foste revelado no monte. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério, diga trabalho. Jesus recebeu um trabalho ainda mais excelente do que dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Diga, ele é o meio, ele é o caminho, ele é o que faz a junção, é ele que liga, amém, irmãos? Sem Cristo não tem ligação. Aleluias. Aliança muito superior à antiga, diga muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. O que o autor está dizendo? Se aquela aliança fosse uma aliança verdadeira, autêntica, que não tivesse imperfeições, não precisava ter vindo essa. Então, Deus, sabendo que nós necessitávamos de uma aliança diferente, Deus enviou, amém, irmãos? Porquanto ele declara: repreendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Diga, nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados nos dias que os tomei pela mão, para conduzir até que fora a terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Diga, eles não continuaram na minha aliança. Amém, irmãos? Foi Deus que quebrou a aliança ou foi o homem? Aleluia. E eu me afastei deles. Por que Deus se afastou deles? Porque agora não tinha mais aliança, foi quebrada, amém? Assevera-se o Senhor: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias. Garante o Senhor: gravarei as minhas leis na sua mente. Diga, gravarei as minhas leis na sua mente. Então a aliança que Deus tem conosco é que Ele vai mudar os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Sim ou não? E escreverei no seu coração, e eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Então, para que eu tenha Deus como meu Deus, e eu seja o povo dele, as suas leis têm que ser estabelecidas na minha vida, no meu coração. Os meus pensamentos têm que ser transformados por Deus. Amém, irmãos? Senão, eu não sou o povo de Deus. Ele não é o meu Deus. Amém, irmãos? Diga, é forte. Você já ouviu isso, irmãos? Eu sei que não. Aleluia. Ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo. Diga, ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Irmãos, por que o Senhor está revelando aqui no livro de Hebreus que ninguém vai precisar mais falar? Porque o Espírito Santo foi derramado na terra. A Bíblia diz que a sua glória, a sua plenitude está na terra. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito, e é o Espírito de Deus que convence a gente do nosso pecado, do nosso juízo e da justiça. É Ele que nos convence de Cristo. Eu sou aquele que lança a semente, que cavoca a terra.
mas Ele é o que dá o crescimento. É Ele que convence. Se você abrir o coração, Ele vai aí, craque, escreve no teu coração. Entendeu, irmãos? Eu sou só o alto-falante. Amém? Aleluia. Ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. A partir do momento que a mente de Deus estiver em você, e Ele for verdadeiramente o seu Senhor, não me lembrarei mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, Ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna separado, envelhecido, está próximo do aniquilamento. O que ele está dizendo? Aquilo que se declara que existe algo novo, está automaticamente dizendo que o velho vai desaparecer. Se lança uma geração de Gol novo, as pessoas não vão querer mais o modelo antigo, elas querem o novo. Sim ou não? Então é isso que o autor está falando aqui, amém, irmãos? Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Deus que nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Deus já te abençoou. Por que eu não desfruto? Porque a mente não está acompanhando, ela não está acreditando, ela não está levando como verdade. Amém, irmãos? Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, diga separados, santo, irrepreensível em sua presença. O que é irrepreensível? Pessoa que não tem variação, pessoa que não tem o que se dizer, pessoa que é obediente ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. E em seu amor nos predestinou, diga em seu amor. Não está na tua justiça, na tua bondade, está no amor dele. Amém, irmãos? Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por meio de quem que eu sou filho? Diga de Cristo. Segundo a benevolência da sua vontade, diga segundo a bondade de Deus, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor do favor dele, da bondade dele, da misericórdia dele. Amém, irmãos? Deus fez isso para que ele fosse visto como bom. Não tem outro motivo, ele é bom. Aleluia. O qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Diga, Ele fez derramar em nós com toda sabedoria e entendimento. Quem que vai gerar isso em nós? Diga Ele. Mas Deus não vai invadir teu coração, rasgar o teu eu, não vai fazer isso. Ele te chamou para a liberdade. Ele te chamou, tem um texto em Levíticos que eu amo, que ele diz assim, que o escravo, depois de cumprir o tempo determinado de escravidão, pagou a sua punição, ele é levado até a porteira. Quando ele chega na porteira, ele tem uma escolha. O seu senhor vira para ele e diz, olha, tu é livre. Aí a Bíblia diz que ele pode escolher ir embora, deixar o que ele formou ali, ou ele pode olhar para o seu Senhor, por amor ao seu Senhor, dizer, eu quero te servir por amor. E aí a Escritura diz que ele é marcado com um brinco, escravo por escolha. O apóstolo Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. As Escrituras dizem, eu tenho a marca da promessa. É você que escolhe carregar essa marca ou não.
Amém, irmãos? Aleluia. E nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo que existe, ou seja, tudo vai ser convergido em Cristo, tudo vai ser finalizado em Cristo, tudo vai apontar para Cristo. Amém, irmãos? Se não apontar para Cristo, cuidado. Amém, irmãos? Rapaz, a letrinha pequena, toda hora o dedo foge. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Qual que é a vontade que é soberana? Diga dele. Tudo que ele faz é conforme ele quer. Amém, irmãos? Então, eu quero, tem que sumir da tua vida. Tem que ser se Deus permitir. Consegue entender a diferença, irmãos? Com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, nele igualmente vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Gente, evangelho da salvação significa boas novas, mensagem boa para a salvação. Amém? E nele também, querido, foste selados com o Espírito. Ó, a marca. Selados no Espírito. Amém? Da promessa, que é a garantia da nossa herança. Qual que é a garantia da nossa herança? Para a redenção da propriedade de Deus. Quando eu tenho a marca, eu sou o que de Deus? Propriedade. Para o louvor da sua glória. Paulo agradece a Deus, ora, por este motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria. Diga, espírito de sabedoria. Diga, eu preciso do espírito de sabedoria. Diga, espírito de sabedoria. Gente, não estou botando fé não. Diga, espírito de sabedoria. Aleluia. Eu preciso do espírito de sabedoria e de revelação. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Diga, eu preciso da revelação de Cristo. Apocalipse é a revelação de Cristo. Você precisa do Espírito de Cristo revelando Cristo dentro de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Rabashuri Karamanai. Do Espírito de revelação, do pleno conhecimento dele. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Quando eu tenho o espírito de sabedoria e de revelação, o meu entendimento é iluminado. Amém, irmãos? Faz sentido? É muito doido, né? Mas é real. Amém? Então, de alguma maneira, só Cristo em vós é a esperança da glória. Top, né? É isso que esse texto quer dizer. Para que todos sabais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos. Então existe uma incomparável grandeza para aqueles que creem. Aleluia. Conforme a atuação da sua poderosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando os mortos e entronizando a sua pronunciação, e não somente nesta era, mas da mesma forma que há de vir, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e designou o cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que satisfaz
tudo quanto existe em todo e qualquer circunstância. Sabe o que esse texto está dizendo? Olha, ele convergiu todas as coisas nele e disse: tudo está sujeito a mim, que sou o Cristo, que sou o Senhor, mas eu sujeito essas coisas a vocês que são o meu corpo. Amém? Você não entendeu? Jesus está dizendo: toda a glória que eu tenho, toda a autoridade que eu tenho, tudo que está sujeito a mim está sujeito a você. Quando você anda em unidade, quando você anda como corpo, quando você anda como igreja, quando você anda pelo propósito de Deus, não em egoísmo. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei onde está o texto que fala do fruto da carne, mas eu me recordo mais ou menos. Lá diz que é discórdia, dissensão, briga, avareza, bebedice, luxúria e etc. Fruto da carne. Sabe o que significa fruto? Produção da carne. Aquilo que a tua carne produz. A tua carne só produz coisa ruim sem Deus. Fruto do Espírito: temperança, benevolência, bondade, autocontrole. Amém, irmãos? Então, se eu estou cheio do Espírito, o Espírito de Deus em mim vai gerar um fruto. Diga: fruto do Espírito. Amém, irmãos? Tem diferença ou não tem? Está nervoso? Vai passar tempo com Deus. Amém? Está sem paciência? Está estressado? Vai passar tempo com Deus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Diga: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Amém, irmãos? Você consegue entender que tudo o que Cristo fez, tudo o que Deus fez por meio de Cristo, foi trazer uma verdade, trazer um conhecimento daquilo que Deus quer ter com o homem, para que o homem pudesse escolher ficar ou não com Ele, se sujeitar ou não a Ele. Irmãos, nós temos um tempo de vida nessa terra, uma faculdade, uma escolha, um tempo para escolher, se sujeitar, para que a eternidade nós venhamos passar em algum lugar. Amém, irmãos? Eu não estou aqui te coagindo a ficar com medo, porque é pelo amor dele que ele fez isso. Ele não fez para procurar pessoas boas. Ele veio para os doentes. Sabe o que é doente? É aquele cara que reconhece que precisa de uma mudança. João Batista, quando ele veio trazer a mensagem, a Bíblia diz que ele veio abrir o caminho, preparar o caminho. Sim ou não? Preparar o caminho. Ele pregava uma coisa só: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Entendam que precisam de mudança. Vocês precisam entender. Quando eu entendo que preciso de mudança, eu me torno humilde. Eu olho para Deus e digo: cara, esse cara tem algo para acrescentar na minha vida. Cara, eu quero dizer para você olhar para mim, tá? Para ele você diz: esse é o Senhor da minha vida. Amém? Então, quando você olhar para alguém que está sendo usado por Deus, você vai olhar para ele e vai dizer: esse homem tem Deus, eu quero pegar algo dele. Eu quero observar o que Deus tem na vida dele. Isso é fé, irmãos. Eu estou num ambiente de que tem homens de Deus, eu vou pegar algo de Deus para a minha vida. Eu estou aqui orando e eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu quero algo de Deus. Ele diz que Ele está em todos os lugares. Aonde eu posso acessar a presença de Deus? Diga: em qualquer lugar. A glória de Deus está sobre toda a terra. Diga: até no meu quarto? É. Até no prostíbulo? É. É. Lá na África, na fome? É. Deus está em todos os lugares. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Pai, houve muita leitura, Pai, mas eu sei, Pai, que aquilo que o Senhor precisou escrever no coração dessas pessoas. Amém. Deus me lembrou de uma coisa, irmãos. Eu tive uma outra experiência hoje, bem rapidinha. Eu conversava hoje e um rapaz chegou para mim e ele me fez uma pergunta. E eu falei para ele assim:
Ele falou assim: porque o homem é bom. Eu falei: não existe ninguém bom. Essa foi minha segunda experiência. Ele disse: como assim? E a consciência? Eu disse: depende de qual consciência você está falando. Ele olhou para mim: como assim? Primeiro, o homem quando pecou, ele perdeu a consciência de Deus. Agora ele está sujeito à sua concupiscência. Amém, irmãos? Aí eu disse para ele: quando você aceita o Espírito Santo, você recebe a consciência de Deus, porque Ele te conduz. Amém? Então é o Espírito Santo em ti que gera uma consciência de Deus, uma mente de Deus. O homem sem Deus é morto, sem consciência, porque a Bíblia diz que o que a carne produz é pecado. Sim ou não? O que a carne produz não agrada a Deus. Diga misericórdia, mas é verdadeiro. Agora, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a opção de apagá-lo, ou seja, de não ouvir ou de ouvir. E o que vai fazer a diferença é a sujeição. Quando vão entender que sacrifício eu não quero, mas obediência? Amém, irmãos? Então Deus quer de você obediência. Quando eu estou com o Espírito Santo, eu tenho a consciência de Deus. Diga, mente de Cristo. Quando eu executo algo e tenho paz no coração, é Cristo fazendo. Amém, irmãos? Quem entende assim e quem acredita nisso? Jesus disse: vós sois embaixadores, vós sois luz dos povos. A palavra luz é conhecimento. O mundo vai olhar para você e vai enxergar o conhecimento de Deus através da sua vida. Entendeu? Conseguiu entender? Conseguiu entender a profundidade disso? O mundo vai olhar para você e vai encontrar uma resposta de Deus. Ele não vai olhar mais para o teu externo. Ele vai conseguir puxar de você algo de Deus. Amém, irmãos? Pai, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo aquilo que foi lido essa noite. Eu sei, meu Deus, que é Tu que engrandece, é Tu que traz, meu Deus, a raiz. É Tu, meu Deus, que cavoca, que faz, que acontece. É Tu, meu Deus, que convence o homem, meu Deus. Por isso, meu Deus, essa noite, que essa palavra, meu Deus, venha, Pai, criar raiz, meu Deus. Meu Deus, que as pessoas, meu Deus, que ouvirem esta mensagem, meu Deus, ou que ouviram aqui, Pai, venham, Pai, receber algo de Ti, Pai, profundo. Meu Deus, que essa promessa que o Senhor escreveria no nosso coração, os Seus pensamentos comecem a se cumprir na nossa vida. Que nós venhamos a começar a ser visto, meu Deus, como o Teu conhecimento, como a luz para os povos, como o conhecimento de Deus, como aqueles que carregam a presença de Deus, a vontade de Deus, como resposta para o mundo, Senhor, porque o mundo anseia por nós, por esses que andam segundo a sua vontade, segundo os seus pensamentos. Eu te agradeço, meu Deus, por essa mensagem, e eu peço, meu Deus, que o Senhor complete, meu Deus, aonde eu fui incapaz, meu Deus, aonde eu te atrapalhei, meu Deus, eu peço que o Senhor termine a obra. Espírito Santo, aonde eu não tive habilidade e sabedoria, Senhor, onde eu te atrapalhei, eu peço que o Senhor termine a obra, porque fiel é o Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e eu creio nessa palavra, e eu creio que o Senhor vai terminar a boa obra, meu Deus, nas nossas vidas, Pai. Te agradeço por este momento, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém.